o pacote do governo Sartori enviado à Assembleia Legislativa com uma série de medidas para tentar enfrentar os problemas financeiros do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o governador José Ivo Sartori. Governador, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia. Meu abraço a vocês, abraço a todos os ouvintes também. Muito obrigado por ter nos atendido. O senhor está indo em Brasília, governador? Estou. Tá. Como o senhor tem acompanhado, governador, quase 48 horas depois da apresentação desse pacote, as reações? O senhor já esperava que houvesse uma reação tão forte às medidas apresentadas? Olha, eu até esperava que fossem superiores. Porque ninguém aceita mudança ou transformação de hábitos e de condutas. E vocês são testemunhas, a população, os ouvintes todos. Desde o primeiro dia do governo, nós começamos operando com a verdade e a transparência. E mostrando para toda a sociedade a realidade financeira do Rio Grande do Sul, desde o começo de 2015. Quando o senhor disse que esperava ter uma reação maior, o que vocês imaginavam que fosse a reação da sociedade? Eu vejo que hoje, pelo que eu estou acompanhando, há uma predisposição da sociedade de aceitar a mudança. E nós temos que operar para os 12 milhões de gaúchos. E para eles é que nós temos que ter o sentido, e isso é que potencializa o trabalho que a equipe do governo fez, construída. Alguns de vocês mesmo às vezes interpretam e acham que podia ter sido antes, mas a gente faz as coisas na medida em que é possível fazer. Quando você tem as condições de realizar, e as coisas não podem ser impensadas, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser corretas, elas têm que ser justas e adequadas para o momento. Às vezes a necessidade obriga a tomar atitudes, às vezes, que não produzem os frutos. E nós queremos que renda fruto. Por isso que aquilo que nós já fizemos no ano que passou ajudou a construir algumas soluções dentro do governo, mas para atendimento da sociedade. Governador, o senhor está em Brasília, teve ontem reuniões importantes para decidir uma espécie de pacto entre os governadores para que esse ajuste fiscal seja global. O que vocês, como governadores, devem fazer em conjunto em nome desse ajuste fiscal e no que isso vai resultar de benefícios para o Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, várias vezes os governadores se reuniram, o que não era natural e não era normal em outras ocasiões. Agora, vamos dizer, nós tivemos uma conversa bastante longa, mas é, na verdade, uma unidade interna dos governadores. E fica, vamos dizer, instituído a partir de agora um fórum dos próprios governadores que vão estar, vamos dizer, no mínimo, uma vez por mês terão um encontro para tratar de temas com organização técnica, com as equipes técnicas, sobre vários temas. Mas acredito que hoje o que está consensuado ser mais importante são 3 questões. Uma é a questão do ajuste fiscal, e que tem que ter a unidade entre o governo federal e o governo dos estados, não é? E, em segundo lugar, a questão da Previdência, que ela pode servir tanto para o governo federal como para os estados. E os governadores estão formalizando aí uma proposta, inclusive, de mudança da Previdência e que pode ser trabalhada conjuntamente. E uma terceira, que essa é a mais importante para todo mundo, é que todos nós vamos provocar, vamos dizer, situações e trabalhos no sentido de construir um ambiente que seja favorável à recuperação econômica e ao retorno do desenvolvimento, num curto espaço de tempo, porque caso contrário, senão todas as medidas, tanto de ajuste e mudanças estruturais, não vão resolver a questão nem dos estados e nem da União. No caso da Previdência, governador, que proposta seria essa que os senhores governadores querem embutir na reforma nacional, já que boa parte dessa reforma já foi feita por aqui? Isso, não, a nossa é a Previdência complementar, mas a Previdência Nacional, ela atinge a todos. Nós entendemos aí que há possibilidade de que seja feita tanto para a União como para os estados num único processo.
Sim, mas seria o fim da aposentadoria especial para professores, por exemplo, com 5 anos a menos de serviço? Não se tem nenhuma questão aí envolvendo identidade ou profissão ou categoria, nada. É o conjunto todo, porque isto é que une. Quando entrar em detalhe, evidentemente se perde a tendência. Os governadores, melhor dizendo, tem uma proposta sendo construída e ela vai começar a ser trabalhada agora tecnicamente entre os técnicos dos governos dos estados e os técnicos do governo federal. Governador, o senhor, a gente mas a tendência é de que isso fosse uma coisa só, isso que tem que ficar claro. Governador, claro que convencer a população sobre a necessidade de ajuste é importante, mas mais importante do que isso é convencer quem vai votar, apreciar essa proposta. Como vocês estão negociando com a Assembleia Legislativa, com os parlamentares e que argumentos vocês estão usando para convencer os parlamentares? Porque a reação ontem, dentro e fora da Assembleia Legislativa, foi muito forte, pelo menos de uma parte dos servidores, contrários ao pacote de ajustes. Olha, eu acho que o Poder Legislativo é a representação maior da sociedade gaúcha. Lá é um ambiente político. Lá é um ambiente onde se expressam todas as divergências e todas as opiniões. Eu quero dizer que a nossa proposta é uma proposta que foge das características meramente políticas, partidárias, ou de bancadas, ou ideológicas e tudo mais. É uma necessidade. E se ela é uma necessidade, nós temos que olhar para frente. Sempre digo, e vou continuar dizendo, que a gente está plantando, como nós fizemos no ano que passou, muitas medidas foram aprovadas e a Assembleia nos acompanhou, nos deu essa dimensão de atitude e de vontade, e agora nos sobra aqui fazer o outro caminho. E nós acordamos mais cedo. E vocês se lembram bem, vocês que todo dia estão lidando com os fatos e com as situações, de que no começo todo mundo achava um exagero, não é? Mas depois, quando no final do ano de 2015 começou a aparecer dificuldades no Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., aí também a nossa população se conscientizou de que essa não era uma realidade só do Rio Grande do Sul, era do país inteiro. O país perdeu a estabilidade econômica e o país perdeu o controle do processo inflacionário. Governador, para que as pessoas entendam. E aí nós vamos trabalhar, continuar plantando isso. Não se planta uma semente hoje e nasce uma árvore amanhã. Governador, para que as pessoas entendam, qual é o plano B? O governo tem plano B? Se esse pacote... Não existe plano B. Se esse pacote não for aprovado. Bom, aí as dificuldades serão comuns para todos. Nós precisamos aprovar todo o pacote se nós queremos avançar. E eu quero dizer que estou plantando uma semente porque eu não quero que um outro governante passe pelo constrangimento que eu estou passando. Governador, um dos seus projetos desse pacote, ele diz respeito ao repasse das verbas do orçamento para outros poderes, na mudança de cálculo das verbas para outros poderes. Ele foi muito criticado pelo Judiciário, esse ponto do pacote, esse projeto, e ontem houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Rio de Janeiro que, de certa forma, respalda essa proposta. O senhor está convencido, primeiro, de que é constitucional essa mudança e, segundo, de que tem clima para aprová-la na Assembleia? Olha, nós temos que fazer o esforço que é necessário. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos ajustando a nossa casa, corrigindo as questões públicas antigas, superadas, superando a mesmice e tomando as atitudes que precisam ser tomadas. Nós colocamos para as bancadas, para os líderes, para os poderes, para as instituições, para os empreendedores, porque nós colocamos para todos o mesmo sacrifício que precisa ser solidário. Ou nós entendemos isso e nós caminhamos para frente, ou então nós vamos sonegar da sociedade a mudança e a transformação e não poder fazer a economia que é necessária para atender as prioridades como é segurança, educação, saúde, infraestrutura, a área social, especialmente para as pessoas e as famílias que mais precisam
do poder público. Uma das questões mais imediatas que o governo tem a resolver é o 13º dos servidores. Como o governo vai saudar esse compromisso, governador? Vocês mesmos são testemunhas das minhas ações, toda a equipe de governo, buscando de todas as formas, desde o começo do governo, de manter a folha em dia. E o ano passado, nós, do 13º, fomos buscar no Banrisul, através da aquisição ou da venda da folha de pagamento, que permitiu isso. Os secretários da Fazenda também fizeram um espaço neste ano no sentido de buscar, junto ao BNDES, uma possibilidade que se tornou praticamente inviável, que era reproduzir o Programa Emergencial Financeiro de 2008, 2009, mas isso não quer dizer, eu mesmo aqui nas conversas que tive no dia de ontem, estou atrás, é o nosso desejo, e nós estamos propondo, inclusive, uma mudança. Um dos projetos trata do parcelamento dos salários, da forma de fazer, porque o que nós desejamos mesmo é pagar antes quem ganha menos. Não é uma espécie de pedalada do 13º isso, governador? Olha, mas e como é que você vai fazer? Pois é, governador, mas, mas o 13º salário, assim como o salário, o senhor está propondo, na verdade, duas coisas. Um novo calendário para o pagamento dos salários, pelo qual as pessoas vão receber mais ou menos, quem ganha mais vai receber quase um mês depois. Não é quase um mês. Não, mas é o 20º dia útil, né? Até o 20º dia útil. Ser antes, tendo recurso, pode ser antes. Tá. E o 13º que deve ser pago... os recursos existentes. E o 13º que deve ser pago dentro do ano, o senhor está propondo para pagar a segunda metade quase um ano depois, também até novembro. Acontece o seguinte, mas mesmo essa proposta do 13º salário, que significa que a primeira dificuldade, no ano seguinte, ele será pago totalmente. Mas então isso é uma atitude racional, objetiva, concreta, dentro da realidade. Mas mesmo, governador, dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque esse ano, o senhor está deixando para o senhor mesmo. Agora, no final do seu governo, a conta ficaria para o outro governador pagar. A mesma coisa, da mesma forma que todos os aumentos da segurança ficaram para nós pagarmos durante o nosso governo, que ao final do ano representarão perto ou mais de 4 bilhões de reais. O senhor confia na aprovação desse pacote sem retirada de nenhuma proposta? Evidentemente que considero que a consciência dos deputados do Poder Legislativo vai entender o momento e vai construir, porque todos os partidos e todas as bancadas podem ser governo lá adiante e terão condições melhores. Mas nessa construção... o Estado do Rio Grande do Sul do que nós tivemos. Nessa construção de apoio dentro da Assembleia, o senhor admite a retirada de um ou outro projeto ou mudanças pontuais? Eu acredito que o conjunto foi pensado ao longo de um ano, nós tivemos paciência, enquanto muitos reclamavam, tem que ter mais atitude, tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo, nós tivemos a paciência para fazer esta construção, e esta construção é um conjunto, da mesma forma que o orçamento que está na Assembleia é um orçamento realista e que, portanto, nós gostaríamos que não tivesse modificações, porque é a maneira de não praticar um ato que não seja verdadeiro. Governador, deu para perceber nesses primeiros dias que há uma resistência muito grande, principalmente no PDT, também no PTB, na Assembleia, a aprovação da emenda que retira da Constituição a necessidade de plebiscito para a privatização da Sulgás, da CRM e da CE. Se realmente não passar, como tudo indica pelas manifestações dos deputados que não passará, o senhor vai propor o plebiscito já logo no início do ano que vem? É claro, não tem outra alternativa, né? Porque daí a sociedade vai decidir sobre isso, mas eu tenho que primeiro fazer a outra tentativa, que é a mais racional de todas. Poderia partir diretamente por plebiscito, mas acho que foi colocado na Constituição. Primeiro, vamos colocar esta, porque é uma maneira mais positiva de fazer, e cada coisa na sua etapa, na sua hora, no seu momento, para fazê-lo, porque o sacrifício tem que ser para todos. Nós saímos antes, na frente, isso nos ajudou a ter atitudes hoje que melhoram algumas condições internas, mas que ajudam a ter recursos, foram atitudes necessárias, mas o sacrifício é para todos.
E a solidariedade tem que ser de todos. Tanto que nós colocamos a questão do Poder Executivo, que vinha fazendo a sua parte, colocamos a questão dos outros poderes, das instituições e também da área produtiva. Em todos os setores produtivos também tem os seus sacrifícios para que justamente a gente possa construir aquele velho Rio Grande que foi pioneiro em tantas coisas no nosso país, ele volte a ser protagonista e voltar a ser o que sempre foi. Governador, como convencer a população que uma empresa como a CE, por exemplo, tem que ser vendida, privatizada? Quais são os seus argumentos, governador? Olha, eu não vou ficar numa questão prática, nós, não apenas da CE, tem a CRM, tem tantas outras, não é? E nós já fomos protagonistas de uma mudança, quando a CE foi transformada em 3 empresas, mas que outras partes foram colocadas num outro nível. Talvez tenha sido o processo mais correto que foi feito em termos de produção da infraestrutura de energia. É claro que nós temos um caminho pela frente, o ideal seriam outras coisas, mas não dá para falar sobre elas sob pena de que não se tenha. Acredito eu que esse é um processo inevitável para a construção de uma outra realidade. O que importa é que nós queremos investir nas questões fundamentais, que é a segurança, que é a educação, que é a saúde, que é a infraestrutura e que é a área social, especialmente das pessoas mais necessitadas e das famílias que precisam da atenção do poder público. Governador, eu não vou conduzir uma pauta, vamos dizer, que seja para discutir este ou aquele assunto. O que importa é se nós queremos um futuro novo para o Rio Grande ou não. Governador, integrantes do seu governo, sempre que consultados e questionados sobre o pacote, têm sinalizado de alguma forma que vem mais coisa pela frente. O que o governo está preparando? Tem uma segunda etapa? Não, por enquanto é isso. Estou solicitando para a sociedade a compreensão e a compreensão dos parlamentares, dos partidos e das bancadas. E a Assembleia é uma representação de toda a sociedade. E nós temos que olhar para os 12 milhões de gaúchos. E é a estes que nós temos que dirigir, porque chegou a fase de um poder público que tem que se reestruturar, que tem que se refazer para atender às necessidades fundamentais da sociedade gaúcha. Governador, lá em Brasília, o senhor volta com uma promessa de repasse de 79 milhões, que é daquele dinheiro das multas da repatriação. Isso, perto do tamanho do rombo das contas do Rio Grande do Sul, parece quase nada. O senhor volta com a perspectiva de receber alguma coisa a mais do governo federal para ajudar nesse momento difícil de fechamento das contas de 2016? Rosane, tem coisas que a gente não revela, sob pena de estragar a conduta e estragar aquilo que pode ser consensuado. Vocês são testemunhas das minhas viagens, das minhas atitudes, do nosso governo, da Secretaria da Fazenda, dos outros secretários, de toda a equipe do governo, no sentido de viabilizar. Em todos os momentos nós procuramos fazer isso, buscar atender essa necessidade. Claro, nós achamos que isso ajuda, mas é apenas um alívio. Agora, se nós não fizer o dever de casa e não mudar a estrutura, nós não teremos futuro. Para encerrar, governador, a minha última pergunta aqui, não poderia deixar passar batido esse assunto aqui. Eu sei que a prioridade é o pacote, a nossa discussão, mas tem um tema, governador, que está preocupando toda a sociedade gaúcha, que é a insegurança pública crescente aqui no estado. O que o governo tem feito de forma prática para mudar essa realidade que hoje aterroriza, atormenta praticamente todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, hein? Olha, se nós não tivéssemos tomado as atitudes do ano que passou, nas medidas amargas e que foram enfrentadas por nós, com o apoio da sociedade e da própria Assembleia Legislativa, com certeza nós não teríamos chamado mais policiais que estão em treinamento, mais policiais civis, concurso para a SUSEP, para a Polícia Civil, para o IGP, chamamos a Força Nacional de Segurança, agora estão chegando os peritos e também as pessoas da área de inteligência que junto com a nossa vão ajudar também. Não é tudo que nós desejávamos, mas nós estamos trabalhando para diminuir a sensação de insegurança que ela ocorre não apenas no Rio Grande do Sul, ocorre nos outros estados,
muitas vezes tenho insistido que é preciso ter uma política nacional de segurança, bem como a inexistência hoje de uma política penitenciária nacional também coloca os estados em situação muito difícil, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Mas o senhor está satisfeito com a segurança? Nós estamos fazendo a nossa parte e fazendo tudo aquilo que é possível e que nós podemos fazer. E estamos fazendo para olhar para a sociedade e criando condições de realmente enfrentar de frente esse problema. O senhor está satisfeito com os rumos da segurança aqui no Rio Grande do Sul agora? Olha, eu acho que nós já melhoramos bastante. Não é o que dizem os números, governador. Bom, mas as estatísticas... eu não vou ficar verbalizando para aumentar a sensação de insegurança. É que a sensação está na rua, né? Ela não é fictícia, ela não é só numérica, né? Em todos os lugares, e nós estamos enfrentando ela de cabeça erguida, e quero cumprimentar a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil. Outro dia, inclusive, vi um episódio que eu participei dele, com 1.300 soldados que estão sendo preparados. Eu vi uma coisa muito bonita e me dá a dimensão de que na frente nós temos muita possibilidade de enfrentamento, mas precisamos que mude a economia do país, que haja recuperação econômica, porque a população está desassistida com 12 milhões de desempregados no Brasil. Isso também ajuda a criar as condições, como acontece em qualquer empresa que tem dificuldade. Quanto ao trabalho, governador, da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP, sim, de todos, a gente não tem dúvida de que é bem feito. A questão toda é a política de segurança, por exemplo, tem vários presídios aí. A nossa política é que está sendo apresentada e vista todos os dias, olhada por todos. Quem acreditar vai ver que nós vamos melhorar e muito. Governador, muito obrigado. E essa é uma herança que também a gente recebeu. Muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor. Obrigado, um abraço para todos.